Jovem pobre é humilhada em restaurante chique, mas o milionário a observa em segredo. As luzes brilhantes do Le Bistrot Luxueux iluminavam a noite de forma quase mágica, enquanto o cheiro sofisticado de pratos elaborados enchia o ar. Sofia, a garçonete que trabalhava incansavelmente, corria de mesa em mesa. Seus cabelos castanhos, amarrados em um coque despretensioso, brilhavam sob a luz suave do restaurante. Ela sabia que por trás de todo o glamour havia uma história de luta e resistência. Em casa, as contas se acumulavam e a comida às vezes simplesmente não aparecia. Mas no trabalho, ela sorria, sempre pronta para agradar os clientes mais exigentes. Porém, naquela noite, tudo parecia mais difícil. O movimento estava intenso e, esgotada, Sofia finalmente respirou fundo. Foi quando um cliente de paletó impecável e olhar arrogante decidiu que era hora de dar um show. Você me trouxe o quê? Isso parece São João em vez de um prato fino da alta gastronomia. Ele exclamou, rindo alto. As risadas dos outros clientes ressoaram pela sala e Sofia teve um nó na garganta. Como alguém poderia se sentir tão superior, tão distante de sua realidade? Ela tentou se defender. Sinto muito, senhor. É apenas a nossa especialidade. Posso trazer algo diferente se preferir. Mas ele não se contentou. Seu esforço é inútil. Você realmente devia repensar sua carreira, disse ele enquanto a humilhava ainda mais. A indignação cresceu dentro dela e um murmúrio de apoio começou a surgir entre as mesas. Mas Sofia sentia o peso das palavras dele. O olhar cínico dos outros clientes fere mais do que qualquer crítica, e a dor era palpável. Em uma mesa discreta, sentado sob a luz tênue, Carlos observava. Ele não era um cliente qualquer, mas um milionário que já enfrentou suas próprias batalhas. Seu passado o havia ensinado sobre dor e perda. E a resiliência de Sofia mexia com ele de uma maneira inesperada. Também percebeu a tensão crescente ao seu redor. Quando viu que ela estava prestes a ser expulsa por sua ousadia em se defender, algo queimou dentro dele. O impulso de intervir era forte. Mas e se isso fosse um erro? Ele não era o príncipe encantado. Era alguém com um segredo pesado sobre os ombros. Uma cláusula em seu testamento reclamava que ele ajudasse alguém genuinamente merecedor antes que seu tempo acabasse. Sofia parecia perfeita, mas ele estava paralisado pela insegurança. Coragem ou covardia? As contas não apenas balançavam em sua mente. O destino dele também dependia daquela escolha. E enquanto a sala parecia girar ao seu redor, ele sentiu o peso bombástico de sua incerteza. Poderia confiar? No momento em que ela olhou para o chão, o coração de Carlos disparou. O que ele queria oferecer a Sofia poderia abrir uma porta para um futuro melhor, mas ele temia que não fosse suficiente. Humilhação e rejeição estavam ali, e em um mundo cheio de desencaminhos, o desejo de chegar mais perto dela parecia tão distante. A pergunta pairou na mente de Sofia. Devo arriscar e confiar em alguém que parece tão distante da minha realidade? Enquanto isso, Carlos ficou mergulhado em dúvidas. Abrir seu coração poderia ser a verdadeira prisão. A conexão deles pulsava no ar, intensa e cheia de desafios. E o início de uma nova jornada ameaçava se transformar em um labirinto de decisões e emoções. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando o olhar de Sofia encontrou o chão, a pressão em seu peito quase a fez desmaiar. A multidão ao redor parecia distante, mas os risos do cliente arrogante cortavam o ar como facas. Carlos precisava agir. Se a indignação dela era palpável, a sua também pulsava dentro dele. Uma chama intensa que o impulsionava a se levantar. Ele se inclinou para a frente, mais decidido do que antes. Mas no exato momento em que estava prestes a interromper a cena, o restaurante tremeu. Um som ensurdecedor, como se um trovão tinha se rompido, ecoou pela sala. As luzes piscavam e os pratos voaram das mesas, criados de forma frenética. O restaurante mergulhou em uma escuridão momentânea, seguida por gritos de pânico. "O que está acontecendo?" murmurou pessoas, enquanto algumas se levantavam, apavoradas. Sofia sentiu seus batimentos acelerarem. O que poderia estar acontecendo? Então as luzes voltaram. No canto do salão, um grupo de homens entra apressado, com expressões de desespero. Um deles se adianta e grita: "É uma invasão! Eles estão aqui para nos pegar!" O tumulto começou. Carlos ficou paralisado, seus olhos fixos na cena. Aquela noite, que parecia cheia de glamour, se transformou em um pesadelo. E em meio ao caos, ele viu o olhar de Sofia, um brilho de esperança escondido atrás da confusão. Mas algo mais chamava sua atenção. O homem que estava gritando, pálido e ofegante, tinha um colar muito familiar pendurado em seu pescoço. Era um colar que Carlos conhecia muito bem. Não pode ser. Sua mente trabalhou a mil. Era um colar que pertencera à sua mãe, uma relíquia de família que ele pensava estar perdida para sempre. O choque o atingiu como um tapa no rosto. Ele tinha crescido ouvindo histórias sobre aquele colar. Um símbolo de riqueza, mas também uma maldição que trouxe desgraça para quem o possuía. Agora, com um homem desconhecido usando-o, ele percebeu que a conexão era mais profunda do que se imaginava. E a última vez que viu aquele colar estava em um contexto muito diferente, em um momento de revelações que excluiria sua antiga vida. Sofia percebeu a mudança na expressão de Carlos e se aproximou. "O que aconteceu? Você está bem?" Ela estava confusa, mas não havia tempo para responder. As portas do restaurante foram arrombadas e homens armados começaram a invadir. O pânico se instalou e, em meio ao tumulto, uma mulher gritou: "Ele se vendeu! Traiu você, Carlos!" A declaração fez o coração de Carlos parar. Como alguém sabia do seu passado? Ele olhou para Sofia desesperado. A mulher que gritou parecia estar se referindo a ele, conectando-o a um escândalo que ele pensou ter deixado para trás. Tudo o que ele escondia, a luta por sua verdadeira identidade, estava prestes a vir à tona. Sofia sentiu uma onda de confusão misturada à preocupação. O que isso significava? Podia Carlos ser a chave para escapar daquele pesadelo? Ou, de fato, ele era parte do problema? Uma escolha a ser feita, confiar ou fugir. Enquanto os homens armados se aproximavam,
A tensão se espalhou pela sala como fogo. O que viria a seguir mudaria tudo. Carlos percebeu que não era apenas a vida de Sofia que estava em jogo, mas a dele também. E enquanto buscava respostas nas expressões ao seu redor, ficou claro: a revelação que estava prestes a acontecer mudaria não só o curso daquela noite, mas suas vidas para sempre. E, no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente: quem ele realmente era? E a que custo a verdade seria revelada? Carlos estava paralisado, o medo corroendo seu interior. A mulher que gritou parecia saber dele, de seu passado, mas havia pouco tempo para pensar. Os homens armados avançavam e o pânico se espalhava como fogo. Sofia, ao seu lado, estava ainda mais confusa, com os olhos arregalados, buscando respostas que não tinha. Um som estrondoso ecoou enquanto as cadeiras eram derrubadas e gritos soavam. Nós precisamos sair daqui! Sua voz estava entrecortada pela adrenalina. Enquanto os homens invadiam, Carlos notou algo que o deixou em estado de choque. O homem com o colar, agora em plena vista, ergueu a arma em direção à multidão. O colar brilhava intensamente sob a luz do restaurante e Carlos deu um passo à frente, não pela coragem, mas por um impulso quase involuntário. O que se seguiu foi como um estalo. Sofia! Ele gritou, mas sua voz mal era ouvida em meio ao caos. Justo quando a tensão se tornava insuportável, a mulher gritou novamente: vão atrás dele! E apontou diretamente para Carlos. O ambiente se tornou um turbilhão de olhares e temor. Carlos se virou, a expressão daquela mulher gravada em sua mente, e ele notou algo mais. Uma sombra sobre ela, um olhar familiar. Era sua irmã, Clara, que ele acreditava estar viva, mas longe, muito longe da sua realidade. Clara! Seu coração parou. Como ela poderia estar ali? Os homens armados tomaram a frente, mas a expressão de Clara não estava ali para brigar. Parecia se mover num outro propósito, misto de raiva e desespero. Ela se dirigiu a Carlos, ignorando os gritos e a confusão. Você não entende. Você precisa entender. A verdade está com você. Os olhos de Carlos se arregalaram. O que isso significava? A verdade? O peso do passado começou a afundá-lo de novo. Sofia, ao seu lado, olhou rápido para ele, tentando interpretar a reação dele. O que era essa verdade? Por que ela envolveria Carlos? O que você quer dizer? Ele se virou para Clara. Seu pai, ele escondeu coisas de você. Coisas sobre o colar, coisas sobre nós. Ela gesticulava nervosamente enquanto os homens se aproximavam. Sofia não sabia o que fazer. Parecia estar no meio de um tornado. Carlos tentou processar tudo, sentindo suas pernas fraquejarem. Os invasores estavam perto. O homem armado com o colar estava prestes a abrir fogo, mas uma movimentação estridente tomou conta do salão. As luzes piscavam novamente e, no meio do caos, uma explosão ecoou da entrada. A porta principal do restaurante foi arrombada com um estrondo e uma figura apareceu, envolta em fumaça. Carlos piscou, tentando enxergar. Quando a fumaça assentou, viu uma mulher com um olhar feroz e determinado. E quando ela entrou em foco, tudo parou. Era a mãe dele, Helena, que todos acreditavam estar morta há anos. Carlos, levante-se, agora! Ela gritou.
E naquele momento, tudo mudou novamente. O passado não era só sombras, era uma verdade escondida, cheia de segredos e dor. O peso do colar em cuja história ele havia sido mergulhado não era apenas um símbolo de riqueza, mas de um legado que ele ainda não entendia. O restaurante estava em um estado total de desespero. E enquanto Carlos tentava compreender a sobrecarga de emoções, a presença de Clara, a aparição de Helena, a tensão sobre ele e Sofia, uma pergunta queimava em sua mente. Quem ele realmente era e até onde esses segredos poderiam levá-lo? Sofia olhou para Carlos, seu coração batendo rápido. O que tudo isso significava? Ela se viu no centro de uma tempestade de emoção e incerteza. As revelações estavam prestes a explodir, e a única coisa que ela pôde fazer foi esperar. E, nesse momento, a verdade finalmente começava a emergir. Mas a que custo? Carlos ficou paralisado, o medo corroendo seu interior. A mulher que gritou parecia saber dele, de seu passado, mas havia pouco tempo para pensar. Os homens armados avançavam. O pânico se espalhava como fogo. Sofia, ao seu lado, estava ainda mais confusa, com os olhos arregalados, buscando respostas que não tinha. Um som estrondoso ecoou, enquanto as cadeiras eram derrubadas e gritos soavam. Nós precisamos sair daqui! Sua voz estava intercortada pela adrenalina. Enquanto a adrenalina pulsava, Carlos notou algo que o deixou em estado de choque. O homem com o colar, agora em plena vista, ergueu a arma em direção à multidão. O colar brilhava intensamente sob a luz do restaurante. E Carlos deu um passo à frente, não pela coragem, mas por um impulso quase involuntário. O que se seguiu foi como um estalo. Sofia! Ele gritou, mas sua voz mal era ouvida em meio ao caos. Justo quando a tensão se tornava insuportável, a mulher gritou novamente: "Vão atrás dele!" E apontou diretamente para Carlos. O ambiente se tornou um turbilhão de olhares e temor. Neste momento de desespero, as coisas começaram a girar. Carlos não podia acreditar no que via. Ele olhou para Clara, sua irmã, agora mais próxima, mas com um olhar carregado de desespero. A expressão dela mudava, e na confusão, ela sussurrou: "Carlos, você precisa saber a verdade." Uma explosão de barulho interrompeu a conversa. A porta principal do restaurante foi arrombada com um estrondo, e uma figura apareceu, envolta em fumaça. Carlos piscou, tentando enxergar. Quando a fumaça assentou, viu uma mulher, com olhar feroz e determinado. Seus olhos se arregalaram. Era Helena, sua mãe, que todos acreditavam estar morta há anos. "Carlos, levante-se! Agora!" ela gritou. E naquele momento, tudo mudou novamente. O passado não era só sombras. Era uma verdade escondida, cheia de segredos e dor. Carlos se virou lentamente, o rosto pálido. "Mãe, você está viva?" A mulher não teve tempo de responder. Tiros começaram a ser disparados e as pessoas se jogaram ao chão em um caos total. Sofia cercou a mão de Carlos, seus olhos refletindo o terror. "O que acontece aqui?" "Oh, que a sua família escondeu." Mas Carlos não tinha respostas. As emoções borbulhavam como uma tempestade dentro dele. Ele viu Clara se aproximar, e o desespero em seu olhar lhe dava um nó na garganta. "Carlos, eles estão vindo atrás de você!" E enquanto ela falava, uma imagem chocante cruzou a mente dele. E se a verdade sobre ele estivesse mais próxima do que imaginava? A confusão aumentava.
e a tensão era palpável. A verdade está com você, repetia Clara. Suas palavras ecoando. Carlos começou a lembrar de detalhes de sua infância que sempre desconcertaram. Estranhas reuniões no escritório do pai, segredos sussurrados entre sua mãe e seus avós. O que ele sempre ignorou agora se tornava ameaçadoramente claro, no meio do pânico. Uma das figuras armadas que entraram no restaurante se virou. Seu olhar estava fixo em Carlos, como se soubesse exatamente quem ele era. Você não pode escapar da sua herança. O homem gritou, fazendo o coração de Carlos parar. A cada palavra, uma nova peça do quebra-cabeça começava a se encaixar. Ele percebeu que não se tratava apenas de um colar, mas de algo muito maior. Um legado que poderia arrastá-lo para uma escuridão que ele não estava preparado para enfrentar. Carlos olhou para Sofia, seus olhos cheios de dúvidas e medo. Eu não sei o que estamos enfrentando, mas precisamos fugir. Mas antes que pudesse puxá-la, uma nova explosão ecoou. A luz do restaurante piscou e apagou. A gritaria aumentou e o pânico se espalhou. No escuro, Carlos sentiu uma mão se fechar em seu pulso e uma figura desconhecida gritou: "Venham! Eu sei como sair! Sigam-me!" Foi então que a realidade atingiu Carlos com toda a força. O desconhecido era uma figura de seu passado e, ao mesmo tempo, uma parte de um enigma que ele havia deixado para trás. Uma figura que ele jamais esperava encontrar, mas que agora poderia mudar o rumo de tudo. Enquanto o caos se desenrolava, a verdade estava prestes a vir à tona, mas eles teriam que decidir rapidamente em quem confiar, pois o tempo estava se esgotando. E nesse momento, a pergunta que queimava na mente de Carlos era: aquela figura misteriosa era amiga ou inimiga? Coisa! A revelação que estava prestes a acontecer poderia destruir não apenas sua vida, mas também a vida de Sofia e Clara, deixando um rastro de incertezas e novas interrogações. Carlos se virou lentamente, seu coração batendo forte. A presença de Helena, sua mãe, era um choque. "Mãe, como você?" As perguntas se amontoavam na cabeça dele. E Sofia, ao seu lado, com um olhar confuso, segurou sua mão com força. O barulho ao redor era ensurdecedor e o caos parecia aumentar. Antes que pudesse esclarecer, o homem com colar ergueu a arma. "Ele não pode viver! Você não entende!" O grito da mulher, que parecia saber mais do que deveria, ecoou no meio da gritaria. A tensão ficou no ar, como se o tempo tivesse parado. Carlos sentiu o frio na barriga. Sofia apertou ainda mais sua mão, seus olhos cheios de terror. "Você está em perigo, Carlos!" Helena gritou e um tiro disparou. O som foi alto e estrondoso, como um eco de um trovão. Carlos se virou para ver de onde vinha, e seu coração descontrolou. Mas a figura que ele viu agora o deixou em choque. Era Clara, sua irmã, que caía no chão, o olhar extasiado e confuso. O colar dela, agora em um pescoço diferente, reluzia sob a luz. E ao mesmo tempo que seu coração se despedaçava, uma verdade brutal afundou como um peso em seu peito. O homem que usava o colar não era qualquer um. Ele era o pai que Carlos achava ter perdido para sempre. "Pai?" O sussurro escapuliu dos lábios de Carlos enquanto a realidade se desmoronava ao seu redor.
A revelação despedaçou sua sanidade. Como isso era possível? O homem que havia sumido da sua vida, não por escolha, mas por necessidade, estava diante dele. E Clara caída, aquela que sempre procurou por respostas, agora se tornava uma peça central em um jogo cruel. O caos se intensificava enquanto os homens armados avançavam. O pânico se espalhava como fogo, mas a maior chama que queimava agora era a da traição. Você sempre soube, Carlos gritou para Helena, a dor na voz cortando o ar. Você sabia e não me contou. Ele sentiu a amargura invadir seu coração, enquanto Sofia olava, perplexa, sem saber o que pensar. Meu filho, Helena começou, mas foi interrompida. Era Clara novamente, levantando a cabeça do chão, os olhos transbordando lágrimas. Carlos, não é o que você pensa. Ele é, a palavra faltou. E Carlos sentiu o mundo girar ao seu redor. As mentiras, os sussurros, tudo começava a fazer sentido. Não era apenas um colar perdido. Era um símbolo de um legado sombrio. Mas a explosão de sentimentos interrompeu sua concentração. Um grupo entrou. Já tinha tomado a sala. Alguém gritou. Até agora! Vamos pegar o que é nosso! E nesse instante, o instinto de sobrevivência se acendeu dentro de Carlos. Ele puxou Sofia para baixo, se abaixando ao lado de sua irmã. Precisamos sair, agora! Sua mente corria, atenta a cada movimento ao redor. Mas Clara questionou. E se o que essa família realmente sabe sobre a verdade for uma armadilha? O que mais eles escondem de você? Carlos podia ver que não era apenas uma questão de fuga. Havia algo muito maior. Algo que envolvia seu passado. Que história de traição e dor se desenrolava diante dele. As luzes piscavam mal e mal, e a fumaça começou a envolver tudo. As vozes se misturavam em gritos. Ele precisava entender. Ele precisava voltar ao colar, à origem de tudo. Se aquela verdade se revelasse de outra forma, ele poderia perder mais do que já havia perdido. Das sombras da traição, da dúvida e da dor, surgiria uma nova verdade que poderia destruir não apenas a conexão com sua mãe e sua irmã, mas com Sofia também. E quando a porta foi arrombada novamente, Carlos olhou para a figura que adentrou com um sorriso traiçoeiro. O choque percorreu sua mente como um relâmpago. Ele percebeu, não havia escape desse jogo. Era tudo uma armadilha, uma sequência de movimentos calculados. A pergunta que restava era: quem estava realmente por trás disso? E qual o preço que ele teria que pagar para descobrir a verdade? Carlos se virou lentamente, seu coração batendo forte. A presença de Helena, sua mãe, era um choque. Mãe, como você? As perguntas se amontoavam na cabeça dele. E Sofia, ao seu lado, com um olhar confuso, segurou sua mão com força. O barulho ao redor era ensurdecedor e o caos parecia aumentar. Antes que pudesse esclarecer, o homem com o colar ergueu a arma. Ele não pode viver. Você não entende? O grito da mulher, que parecia saber mais do que deveria, ecoou no meio da gritaria. A tensão ficou no ar, como se o tempo tivesse parado. Carlos sentiu frio na barriga. Sofia apertou ainda mais sua mão, seus olhos cheios de terror. Você está em perigo, Carlos! Helena gritou e um tiro disparou. O som foi alto e estrondoso, como um eco de um trovão. Carlos se virou para ver de onde vinha e seu coração descontrolou. Mas a figura que ele viu agora o deixou em choque.
Era Clara, sua irmã, que caía no chão, o olhar extasiado e confuso. O colar dela, agora em um pescoço diferente, reluzia sob a luz, e ao mesmo tempo que seu coração se despedaçava, uma verdade brutal afundou como um peso em seu peito. O homem que usava o colar não era qualquer um. Ele era o pai que Carlos achava ter perdido para sempre. Pai? O sussurro escapuliu dos lábios de Carlos enquanto a realidade se desmoronava ao seu redor. A revelação despedaçou sua sanidade. Como isso era possível? O homem que havia sumido da sua vida, não por escolha, mas por necessidade, estava diante dele. E Clara, caída, aquela que sempre procurou por respostas, agora se tornava uma peça central em um jogo cruel. O caos se intensificava. Enquanto os homens armados avançavam, o pânico se espalhava como fogo, mas a maior chama que queimava agora era a da traição. Você sempre soube! Carlos gritou para Helena, a dor na voz cortando o ar. Você sabia e não me contou! Ele sentiu a amargura invadir seu coração enquanto Sofia olhava, perplexa, sem saber o que pensar. Meu filho! Helena começou, mas foi interrompida. Era Clara novamente, levantando a cabeça do chão, os olhos transbordando lágrimas. Carlos, não é o que você pensa. Ele é! A palavra faltou e Carlos sentiu o mundo girar ao seu redor. As mentiras, os sussurros, tudo começava a fazer sentido. Não era apenas um colar perdido. Era um símbolo de um legado sombrio. Mas a explosão de sentimentos interrompeu sua concentração. Um grupo entrou. Já tinha tomado a sala. Alguém gritou: "É agora! Vamos pegar o que é nosso!" E nesse instante, o instinto de sobrevivência se acendeu dentro de Carlos. Ele puxou Sofia para baixo, se abaixando ao lado de sua irmã. Precisamos sair! Agora! Sua mente corria, atenta a cada movimento ao redor. Mas Clara questionou: isso que essa família realmente sabe sobre a verdade for uma armadilha? O que mais eles escondem de você? A tensão estava insuportável. O ar parecia pesando. Então, de repente, uma explosão irrompeu do fundo de salão. As paredes tremeram e Carlos caiu para trás, atordoado. Tudo começou a desmoronar, com fumaça e gritos. Quando a poeira assentou, uma figura apareceu, envolta em uma névoa peculiar. Era um homem alto, de olhar penetrante, e tinha um semblante familiar. O coração de Carlos disparou. Era a última pessoa que ele esperava ver. Seu avô, um homem que acreditava ter desaparecido anos atrás, antes mesmo de Carlos nascer. Mas como ele estava ali? E o mistério se aprofundou quando Carlos percebeu algo inesperado. Sofia, eu não consigo te contar tudo agora, mas ele é meu verdadeiro pai. Nah! A voz de Clara cortou a cena como uma lâmina. O homem que você sempre desconfiou, o que fugiu, é na verdade um agente duplo. Ele estava infiltrado para proteger a família de você. O ar ficou mais denso. Carlos olhou para Sofia, buscando respostas em seus olhos, enquanto sentia um turbilhão de emoções dentro de si. Você está dizendo que ele não é meu pai? Que ele é um traidor? Não, ele não, Clara começou, mas o grito de alerta interrompeu suas palavras. O homem, agora mais próximo, levantou uma mão cheia de símbolos que Carlos não reconhecia. Eu não vim aqui para machucar, Carlos. Vim para te salvar de um destino que nem você imagina. Sofia olhou assustada. Estamos todos em perigo. O que está acontecendo?
Corações acelerados, os três irmãos encaram o homem, que não parecia tão familiar assim. Carlos se sentiu perdido. A realidade tinha mudado completamente. Se tudo que ele acreditava até aquele momento era uma mentira, o que mais havia por trás dessa cortina de ilusões? Você tem que ouvir a verdade. Mas, Carlos, você estará preparado para isso? O avô continuou, seu olhar intenso penetrando profundamente na alma de Carlos. E naquele momento, o vazio se abriu sob seus pés. Havia muito mais em jogo do que um simples colar ou um legado. A luta deles estava apenas começando, e cada escolha que fizessem poderia custar não apenas suas vidas, mas a verdade que sempre procuraram. A história deles estava prestes a ficar ainda mais sombria. Enquanto o som de disparos ecoava ao fundo e o caos aumentava, Carlos sabia que precisava tomar uma decisão. E essa decisão poderia mudar tudo novamente. Carlos ficou paralisado, a mente girando. A presença de Helena, sua mãe, como um fantasma materializado, trouxe perguntas que ele mal conseguia formular. O homem que levantou a arma à sua frente era seu pai, mas havia mais ali. Uma conexão mais profunda que ele ainda não entendia. A tensão era palpável, os homens armados avançavam e cada movimento deles parecia um eco do passado que Carlos nunca quis encarar. Carlos, precisamos sair! Sofia o puxou, mas ele estava preso em suas próprias dúvidas. Clara, caída no chão, olhava para ele com desespero. Carlos, você não pode confiar neles. Eles estão vindo atrás de você. O legado. Um estrondo interrompeu suas palavras. A porta principal do restaurante foi arrombada com um estrondo e uma nova figura entrou. Era um homem alto, com uma presença ameaçadora, e todos os olhos se viraram para ele. O caos parou. Carlos sentiu um frio na espinha quando o homem olhou diretamente para ele, como se soubesse exatamente quem era e por que estava ali. Carlos, você não sabe a verdade! A verdade que eles esconderam de você. Sua família não é quem você pensa que é. O homem disse, sua voz cortando o ar fresco. Carlos ficou em choque, sentindo como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que isso significava? Sua mente começou a girar novamente, relembrando histórias sussurradas, segredos guardados dentro de paredes de pedra. Quem é você? Carlos gritou, sentindo sua voz ecoar na sala. Todos só viraram, confusos. Eu sou Rafa, a chave que você precisa para entender. Respondeu o homem, num tom firme. Carlos não sabia se ficava mais irritado ou intrigado. O ambiente estava mergulhado em confusão, e as vozes se misturavam em gritos e risos nervosos. Você está mentindo! Gritou Helena, enquanto tentava se colocar à frente de Carlos, como se isso pudesse protegê-lo. Mentiroso! Não, é hora da verdade, Helena! Disse Rafa, avançando, seu olhar feroz fixo apenas nela. Você escondeu dele a sua verdadeira linhagem. Carlos não é apenas seu filho. Ele é o verdadeiro herdeiro. E com isso, uma maldição. As palavras cortaram como lâminas. O que isso significava? Carlos cerrou os punhos, sua garganta seca. Ele não sabia o que pensar. Uma herança? Uma maldição? Ele olhou para Sofia, que estava pálida, sem conseguir processar a situação. O que está acontecendo? Rafa continuou ignorando o pânico ao seu redor. O colar, Carlos. Ele carrega mais do que riqueza.
Ele é uma chave para um poder obscuro. Sua família fez um pacto e você faz parte disso, mesmo que não saiba. As palavras ecoaram. O choque percorria a sala. Carlos ficou paralisado. Uma parte dele queria correr, mas outra precisava saber mais. Que poder! Que pacto! Todo o seu passado foi uma mentira. Eles te esconderam isso para que você nunca soubesse, para se proteger da verdade. Rafa olhou para Clara, que agora estava em pé, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara, sabe disso. Você sempre soube. Eu não sabia. Clara balbuciou, sua expressão mudando entre raiva e confusão. Mas antes que alguém pudesse responder, barulhos e tiros ecoaram novamente. Um dos homens armados fez uma movimentação e tudo se tornou um borrão. Sofia gritou enquanto Carlos puxava Clara para perto dele. As mesas foram derrubadas e a multidão se espalhou em pânico. Carlos! Sofia gritou, puxando-o enquanto ele tentava entender a situação. A última revelação ainda ecoava em sua mente. No meio do caos, Rafa desapareceu, como se não fosse mais real. Helena, percebendo que a situação estava se transformando, virou-se para Carlos e sussurrou: Você precisa confiar em mim. Nós podemos consertar isso. Mas a confiança entre eles havia se perdido. Carlos olhou por cima, buscando a resposta em Sofia e Clara. Ambas olhares de dor e confusão. Como posso confiar em vocês? E neste instante, um novo fragmento da verdade surgiu em sua mente. Uma conexão entre passado e presente que ameaçava desmoronar tudo o que ele acreditava. Ele precisava saber, mas a urgência da situação exigia ação. A grande pergunta agora era: até onde essa maldição o levaria? E quem realmente lhe era leal? E na confusão crescente, enquanto o pânico tomava conta, Carlos soube que a verdade ainda estava oculta, e desvendá-la poderia colocar todos em perigo, especialmente ele mesmo. Carlos ficou paralisado, a mente girando. A presença de Helena, sua mãe, como um fantasma materializado, trouxe perguntas que ele mal conseguia formular. O homem que levantou a arma à sua frente era seu pai. Mas havia mais ali. Uma conexão mais profunda que ele ainda não entendia. A tensão era palpável. Os homens armados avançavam e cada movimento deles parecia um eco do passado que Carlos nunca quis encarar. Carlos, precisamos sair! Sofia o puxou. Mas ele estava preso em suas próprias dúvidas. Clara, caída no chão, olhava para ele com desespero. Carlos, você não pode confiar neles. Eles estão vindo atrás de você. O legado! Um estrondo interrompeu suas palavras. A porta principal do restaurante foi arrombada com um estrondo. E uma nova figura entrou. Era um homem alto, com uma presença ameaçadora. E todos os olhos se viraram para ele. O caos parou. Carlos sentiu um frio na espinha quando o homem olhou diretamente para ele, como se soubesse exatamente quem era e por que estava ali. Carlos, você não sabe a verdade. A verdade que eles esconderam de você. Sua família não é quem você pensa que é. O homem disse, sua voz cortando o ar fresco. Carlos ficou em choque, sentindo como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que isso significava? Sua mente começou a girar novamente, relembrando histórias sussurradas, segredos guardados dentro de paredes de pedra. Quem é você? Carlos gritou, sua voz ecoando na sala. Todos se viraram, confusos. Eu sou Rafa. A chave que você precisa para entender
respondeu o homem, num tom firme. Carlos não sabia se ficava mais irritado ou intrigado. O ambiente estava mergulhado em confusão, e as vozes se misturavam em gritos e risos nervosos. Você está mentindo! Gritou Helena, enquanto tentava se colocar à frente de Carlos, como se isso pudesse protegê-lo. Mentiroso? Não! É hora da verdade, Helena! Disse Rafa, avançando, seu olhar feroz fixo apenas nela. Você escondeu dele a sua verdadeira linhagem. Carlos não é apenas seu filho. Ele é o verdadeiro herdeiro. E com isso, uma maldição. As palavras cortaram como lâminas. O que isso significava? Carlos cerrou os punhos, sua garganta seca. Ele não sabia o que pensar. Uma herança? Uma maldição? Ele olhou para Sofia, que estava pálida, sem conseguir processar a situação. O que está acontecendo? Rafa continuou, ignorando o pânico ao seu redor. O colar, Carlos. Ele carrega mais do que riqueza. É uma chave para um poder obscuro. Sua família fez um pacto, e você faz parte disso, mesmo que não saiba. As palavras ecoaram. O choque percorria a sala. Carlos ficou paralisado. Uma parte dele queria correr, mas outra precisava saber mais. Que poder, que pacto! Todo o seu passado foi uma mentira. Eles te esconderam isso para que você nunca soubesse, para se proteger da verdade. Rafa olhou para Clara, que agora estava em pé, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara, sabe disso? Você sempre soube. Eu não sabia. Clara balbuciou, sua expressão mudando entre raiva e confusão. Mas antes que alguém pudesse responder, barulhos de tiros ecoaram novamente. Um dos homens armados fez uma movimentação e tudo se tornou um borrão. Sofia gritou enquanto Carlos puxava Clara para perto dele. As mesas foram derrubadas e a multidão se espalhou em pânico. Carlos! Sofia gritou, puxando enquanto ele tentava entender a situação. A última revelação ainda ecoava em sua mente. No meio do caos, Rafa desapareceu, como se não fosse mais real. Helena, percebendo que a situação estava se transformando, virou-se para Carlos e sussurrou: Você precisa confiar em mim. Nós podemos consertar isso. Mas a confiança entre eles havia se perdido. Carlos olhou por cima, buscando a resposta em Sofia e Clara, olhares de dor e confusão. Como posso confiar em vocês? E neste instante, um novo fragmento da verdade surgiu em sua mente. Relembrando momentos da infância, Carlos se viu de frente para lembranças distorcidas que ele quis esquecer. O rosto de seu avô, quem não via há anos, passava em sua mente. E como uma maré, uma imagem surgiu. O dia em que Carlos encontrou uma caixa escondida, coberta de poeira, repleta de cartas e documentos que pareciam pesadelos em forma de papel. Seu avô falecido não era quem pensava que era. Você precisa saber a verdade, Carlos. O colar, ele murmurou em suas memórias. Então, como um trovão cortando o céu, Carlos se lembrou. A última carta que falava sobre uma linhagem secreta. O colar era não só um símbolo, mas a chave para um poder ancestral. Um poder que poderia arruinar a todos se caísse nas mãos erradas. Sabe o que você está falando? A voz de Carlos estremeceu. Ele olhou para o homem que
Estava atrás de sua mãe. Você se escondeu de mim! A raiva e a traição transbordando, enquanto seu olhar se fixava em Helena. Então se desviava para o homem que afirmava ser seu pai. Carlos nunca havia se sentido tão perdido. O mundo girou de forma aterrorizante. E enquanto olhava para aqueles que amava, percebeu que o verdadeiro inimigo estava mais próximo do que imaginava. Uma sombra de dúvida se instalou e a pergunta cravada em sua mente se tornou angustiante. E se, ao invés de salvá-lo, todos estivessem apenas querendo tirá-lo do caminho? O que mais ele não sabia? Antes que pudesse desvendar essas perguntas, o homem que se dizia seu pai disparou outra vez. O som seco da bala cortou o ar e o grito de Sofia ecoou em seus ouvidos. Tudo parou e Carlos, desabando em sua certeza, percebeu que a batalha não era apenas por suas vidas, mas por algo muito mais profundo, e a verdade que restava estava a um passo de ser revelada em meio ao caos que o cercava. O barulho ensurdecedor das balas ecoou e o coração de Carlos disparou. Quando ele viu Sofia gritar ao seu lado, tudo pareceu parar por um segundo. Ele sentiu o peso da arma na mão do homem que dizia ser seu pai. Mas o que mais o assustou foi o olhar vazio que o homem lançou antes de puxar o gatilho. "Sofia!" Carlos gritou, mas a palavra mal saiu de sua boca. Então o tempo voltou. O tiro ecoou, mas não era Sofia que estava caída no chão. Era sua mãe, Helena. O corpo dela colapsou e Carlos viu desespero nos olhos de Clara, que gritou com um misto de horror e confusão. "Mãe!" Helena não se mexeu. O colar que brilhava sobre seu peito agora parecia sombrio, como se absorvesse a luz da sala. Um silêncio frio tomou conta ao redor. E a realidade começou a pesar sobre Carlos. Ele olhou para o homem que havia puxado o gatilho. A traição de um pai nascido das sombras que sempre cercaram sua vida. Era como se a sala estivesse girando. A dor nos olhos de Clara era evidente. E o ponto de ruptura não estava apenas em sua mãe, mas na sua família como um todo. Você matou ela. Carlos se voltou naquele instante, o olhar cheio de mágoa. Ela era a única que me contou parte da verdade. As palavras estavam carregadas de uma raiva que queimava em seu interior. "O que você sabe sobre a verdade?" O homem disparou, seus olhos escuros se iluminando com uma loucura que Carlos não conseguia entender. "Vocês duas estavam em meu caminho. Mais poder, diziam. Mas o que sempre quis foi proteger meu legado." Aquelas palavras o atingiram como uma marretada. Carlos sentiu a necessidade de entender. "Legado? O que você quer dizer com isso?" O desespero pulsava nas palavras, a mente dele tentando conectar os pontos. O homem arredou o olhar, desviando-se da verdade que estava prestes a ser revelada. Um grito cortou o ar, pesado de angústia. Era Sofia, correndo em direção ao corpo de Helena, os olhos cheios de lágrimas. "Não! Não! O que você fez?" Ela observou, sem acreditar. O mundo estava desmoronando à sua frente. O desespero tomou conta. E no fundo do coração de Carlos, uma chama de esperança ainda acendia. Será que Helena poderia se levantar? O homem, porém, estava em um estado de frenesi, parecendo mais uma fera do que um homem. "Eu não posso deixar que você herde isso. Você não tem ideia do que estamos lidando. Todos aqueles que tentaram desafiar o destino sofreram as consequências." Então, de repente, como uma explosão do céu,
A verdade finalmente rompeu. Carlos lembrou do colar que havia visto tantas vezes. Não apenas em Helena, mas em outros rostos também. Poder! Legado! Ele olhou para Clara, os olhos dela refletindo algo profundo e aterrador. Você sabia, não é? E se a verdade estiver ligada a mim, nesse instante, uma conexão formidável estourou entre os irmãos. Clara começou a chorar e tudo ao redor deles parecia parar. Carlos, você não entende! O colar é a fonte do nosso poder. Não é apenas um símbolo. Ele é... A realidade dela foi interrompida pelo grito de um dos homens armados. Coloquem todos no chão! Agora! A palavra autoritária ecoou. A sala estava em caos. E Carlos se sentiu dividido de novo. A verdade, em meio à tragédia, começou a desmoronar. Ele queria saber mais, mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um novo elemento entrou em cena. Uma figura conhecida atravessou a entrada. O homem estava em trapos, com marcas de vida difícil gravadas no rosto. Era alguém de um passado que Carlos mal lembrava, mas que tinha uma conexão profunda com suas raízes. Carlos, o homem disse, sua voz tremendo. Você precisa saber a verdade sobre quem realmente é e o que aconteceu com sua mãe. Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era tudo uma minúcia de desafios que estava prestes a explodir em seu peito. E enquanto todos se voltavam para o recém-chegado, uma verdade esmagadora começou a emergir das sombras. Havia mais histórias, mais segredos, e a cada porquê que surgia, a ideia de que ele estava no centro de um jogo muito maior se tornava mais e mais real. E o que mais poderia vir à tona? Carlos sentiu o nó na garganta apertar. A única coisa que ele sabia era que a mudança estava a caminho. E nessa revelação, o que seria o preço a se pagar? Carlos não conseguia acreditar no que via diante de seus olhos. O homem que dizia ser seu pai, que antes parecia uma figura distante, agora era responsável pela morte de sua mãe. A sala estava em estado de caos, com gritos e buzinas de emergência ecoando do lado de fora. O poder que antes sentia em suas veias agora se transformava em uma explosão de dor e raiva. Sofia, a jovem que lutava para encontrar seu lugar no mundo, estava ao seu lado, os olhos cheios de lágrimas, uma mistura de horror e compaixão. Clara, sua irmã, levantou-se do chão, com uma expressão marcada pelo desespero. Carlos, não podemos deixar isso assim. Precisamos agir. Sua voz tremia, mas havia uma intensidade alarmante em suas palavras. Quanto as balas ecoavam e o ambiente se tornava um pesadelo, um lampejo de clareza atravessou a mente de Carlos. O colar, aquele símbolo de riqueza que tinha causado tanta dor, não era apenas um objeto de valor. Ele era a chave para entender sua verdadeira identidade. Isso não acaba aqui! Gritou Carlos. Um grito que brotou do fundo da sua dor. Se você acha que pode destruir nossa família e escapar impune, está muito enganado. O homem que se dizia seu pai estava prestes a retaliar. Mas Carlos se lançou à frente, uma força irracional se apoderando dele. Ele não estava apenas lutando por si mesmo,
Lutava por Sofia, Clara e por todas as vozes que tinham sido silenciadas ao longo dos anos. As emoções borbulhavam dentro dele, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Você não pode nos deter. Sofia segurou a mão de Carlos, uma demonstração de igualdade naquele momento caótico. Aquela conexão, aquela união frente à adversidade era o que lhes dava força. Carlos percebeu que não estava sozinho. A presença de Sofia ao seu lado era como um farol em meio à tempestade. Os homens armados começaram a se mover em direção a eles, mas Carlos não recuou. Com um grito cheio de convicção, ele se virou para Clara. Me ajude a desvendar a verdade. O que mais você sabe sobre isso? Eu estou tentando entender também. Clara balbuciou, mas seus olhos brilharam, como se uma ideia tivesse se formando. Carlos, o colar, ele é a chave. Temos que descobrir seus segredos. E assim, enquanto os momentos se estendiam como uma eternidade, Carlos sabia que precisava alcançar e abraçar o legado. Não como um fardo, mas como uma força a ser utilizada. Ele se virou de novo para o homem que o traíra. A herança pode ter sido maldita, mas agora somos nós quem a transformaremos. Com um movimento firme, Carlos se lançou para a frente, pressionando com todo o seu ser. O homem alarmado tentou desviar, mas Carlos o segurou. Não vamos permitir que você continue a destruir nossas vidas. Este é o nosso momento e iremos desmascarar você e seus segredos. Nesse instante, a luz do sol irrompeu pela janela quebrada do restaurante. Foi como uma promessa de novo começo. O caos ainda reinava, mas a verdade que havia sido silenciada agora aguardava a sua vez de ser ouvida. E enquanto todos enfrentavam esse confronto, Carlos se lembrou de algo que sua mãe sempre lhe disse. A verdade pode doer, mas também é um caminho para a liberdade. Os gritos de apoio da multidão começaram a ecoar agora. As pessoas que antes estavam apavoradas começaram a juntar forças. Eles estavam todos juntos, conectados naquele momento. E no fundo do coração, Carlos soube que todos ali haviam sido moldados por suas histórias, cada um carregando suas próprias dores e verdades. A batalha final se aproximava. O clamor dos que estavam sendo oprimidos se tornava mais forte do que nunca. Carlos estava preparado. Ele e Sofia, Clara e todos ali lutando por um novo amanhã. O que eles não sabiam era que o maior desafio ainda estava por vir. E a revelação final da verdade estava a caminho. A necessidade de encarar não apenas o passado, mas também o futuro que todos dividiriam. Antes que o tempo terminasse, uma última pergunta pairou no ar. Até onde eles iriam para garantir que a verdade prevalecesse? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.